Deus é tão bom e misericordioso que, mesmo quando falhamos, o decepcionamos, Ele não desiste de nós e se compromete em nos ajudar. Mas a pergunta, meus amados, é o seguinte: será que temos permitido que Deus nos molde e nos transforme? Por exemplo, existem muitos cristãos que passam por lutas e sofrimentos e, em vez de acreditarem nas promessas de Deus e de que Ele é capaz de fazer, ficam se fazendo de vítimas, chorando pelos cantos, se lamentando a todo tempo, pedindo oração para todo mundo. Não que pedir oração, irmãos, seja errado, mas nesses casos só demonstra uma espécie de coitadismo. Vamos ver, por exemplo, o exemplo de Neemias. Neemias era um judeu que trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. Certo dia, ele recebeu uma triste notícia de que Jerusalém estava destruída e que seus irmãos israelitas estavam vivendo em meio à miséria e desgraça. Você vai encontrar lá em Jeremias capítulo 1, versículo 1. Ele chorou muito com aquela situação e ficou tão triste que até o rei da Pérsia percebeu o abatimento daquele homem. Porém, se você ler todo o primeiro capítulo do livro de Neemias, verá que por mais que ele tenha chorado, se lamentado, ele não ficou se fazendo de coitadinho por causa da situação do seu povo e da sua terra natal. Ele orou, ele jejuou, se comprometeu a ir até Jerusalém para consertar o que precisava ser consertado ali. Veja o que Neemias disse aos homens que o acompanharam para ajudá-lo. Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 17. Ele disse o seguinte: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Da mesma forma, irmãos, não podemos permitir que as lutas e as dificuldades nos desanimem completamente. Não podemos nos entregar à dor e ao sofrimento e ficar nos fazendo de vítimas. Nós podemos chorar, é lógico que podemos chorar. Afinal, a palavra do Senhor diz que até Jesus chorou, mas também temos que buscar forças no Senhor e não se conformar com o que estamos passando. Então, irmãos, se você está passando por um problema financeiro, o seu casamento está em crise ou qualquer outra coisa, você tem todo o direito de chorar e ficar triste. Isso aí é natural. Mas Deus, irmãos, espera que você enxugue suas lágrimas. Levante a sua cabeça, clame por ajuda dele e comece a agir para resolver a sua situação. Se for preciso, procure um novo emprego, peça perdão ao seu cônjuge, faça qualquer coisa para resolver aquilo que está fazendo você sofrer. Irmãos, alguns líderes religiosos têm ensinado que não podemos sofrer neste mundo, pois o sofrimento do cristão só acontece quando ele está em pecado. Mas isso não é verdade, irmãos. Se fosse assim, Jesus não teria dito que neste mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Além disso, quando olhamos para a vida dos apóstolos ou do apóstolo Paulo, nós vemos que o quanto ele sofreu, não por estar em desobediência, mas por estar seguindo a Cristo
de coração, e em momento algum ele reclamava das provações que enfrentou. Isso nos mostra que, em vez de reclamar, ficar culpando o diabo ou tentar encontrar uma causa para o seu sofrimento, o cristão deve se fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus e fortalecer-nos uns aos outros. Veja o que o apóstolo Paulo disse: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo certo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm também passado pelos momentos ou por mesmo sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre alicerces sólidos. Infelizmente, o que mais temos visto no dia de hoje são cristãos se colocando no centro de tudo, achando que Deus, irmãos, está a serviço deles. Muitos líderes têm pregado somente bênção e prosperidade, esquecendo ou escondendo o verdadeiro sentido da mensagem do Evangelho, e com isso gerando crentes fracos que rejeitam os ensinamentos da Bíblia e acham que toda a nossa glória está na nossa vida. E isso é muito perigoso. Veja o alerta deixado pelo livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha só o que diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Está aí esta palavra. Eu peço que você apresente a Deus a tua vida e fale: Deus, me dê cada dia mais sabedoria. Que Deus te abençoe. Não esqueça da oração das 18 horas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toque o sininho na opção todas para receber todos os dias a notificação dos nossos vídeos. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.